Na última aula a gente falou um pouquinho sobre os povos da Mesopotâmia e hoje a gente vai dar prosseguimento a esses povos que compõem aquilo que a gente chama de Antiguidade Oriental. Hoje a gente vai falar dos egípcios e no final da aula um pouquinho sobre os cuxitas. Os egípcios são muito famosos, todo mundo já viu algum filme que faz referência a eles. E é um povo que vai surgir no norte da África. É um povo que está muito associado com um rio. Qual rio que é? O Nilo. Por que eles são inclusive chamados de dádivas do Nilo? Por que o Nilo é tão importante para eles? Veja nesse mapa. Olha o tamanho do Nilo. Ele nasce lá em Uganda e vai até lá em cima, o mar Mediterrâneo. Então, percebe que é um rio absolutamente gigantesco. Então ele tem uma importância enorme. Veja nesse outro mapinha aqui, que é um mapinha um pouquinho mais tosco, digamos assim. Parece um desenho de ensino fundamental. Mas por que esse mapinha está aqui? Porque ele ajuda a gente a entender, ter uma ideia de como essa nação se construiu ao redor desse rio. Por isso que é chamado de dádiva do Nilo. E você vê que aqui tem uma série de construções ao redor do rio e tem alguns pedacinhos um pouco mais afastados que são oásis. Ora, e oásis não é aquela imagem do Pica-Pau. Tipo um laguinho pequenininho com uma arvorezinha, um coqueirozinho e você dá uma nadadinha lá dentro. Não. Oásis normalmente é resquício de algum rio que já existiu naquela região, só que por transformações geográficas ele não existe mais. Mas ele ainda é, digamos que é um pedaço bem grande de água. Por isso que você consegue construir uma cidade ali. Então não é um laguinho de Churuca, não é disso que se trata. Então os egípcios estão extremamente associados ao Nilo, que como a gente acabou de ver, ele é territorialmente muito grande, muito extenso. Mas, assim como no caso da Mesopotâmia, que significava terra entre rios, você lembra? O Eufrates e o Tigre. Esse povo também não é, puxa, caiu do céu. Olha, temos aqui o Nilo com muita água, vamos viver bem e tranquilo. Não foi assim. Exigiu dos egípcios muito trabalho. Por quê? Porque o Nilo ele tem fase em que ele enche. Quando ele enche, ele inunda para as margens. Depois que ele volta ao seu volume normal, é verdade, aquelas terras ali elas são muito férteis, porque elas estão com humus, ou seja, é um pedaço muito propício para se plantar. Então imagina, é verdade que o Nilo, conforme ele enchia, ele inundava, ele pegava as margens. E quando ele voltava ao seu volume normal, aquelas margens onde tinha ficado inundado eram muito férteis, tinha humus ali. Então elas realmente eram uma parte de terra que se você plantasse, ia dar alguma coisa. Mas veja, você já viu alguém, por exemplo, entrar dentro do rio e plantar mandioca dentro do rio? Claro que não, não é? Você tem que plantar fora do rio. A terra onde você planta mandioca tem que ser irrigada, mas ela não pode ficar submersa. Ora, a mesma coisa com os egípcios. Eles não podiam plantar e deixar que agora vai ficar cheio d'água aqui que se dane. Não. Se isso acontecesse, morria tudo que estava plantado lá. Então exigiu desse povo que eles resolvessem esses problemas práticos. Eles tiveram que lidar, ora, como é que a gente calcula, por exemplo, essa cheia, quando é que vai ser? Então o egípcio, desde o início, o contato que ele tem com aquilo que a gente chama de assuntos científicos, digamos assim, são a ciência prática. É sempre voltado para um problema específico. Então ele vai ter que lidar com matemática, vai ter que lidar com astronomia, para quê? Para construir dique, para construir canais de irrigação, para conseguir trabalhar com esse momento de inundação. Então ele... É verdade que sim, uma boa parte do que foi o Egito se deve à presença do Nilo? Sim, é verdade. Mas esse povo teve que trabalhar. O fato do rio estar lá não era o suficiente. Eles tiveram que usar o engenho humano para fazer funcionar. E esse povo do Egito, do norte da África, eles estavam lá já desde por volta de 5.000 a.C. Tinha uma série de povos lá. Só que eram povos desconexos, digamos assim. Várias aldeias, várias tribos, que não constituíam um povo, um império, digamos assim. Eram separados, independentes. Eles viviam em clãs,
que eram chamados até de nomos. Era um pessoal que dominava cerâmica, que também praticava agricultura. E claro, praticar agricultura é importante, senão você não consegue se estabilizar num pedaço de terra. E com o tempo eles vão dominar também a metalurgia. Mas veja, 5.000 a.C. Num processo de 2.000 anos, veja que é longo, eles vão lentamente tendendo a sair dessa estrutura de clãs separados e se unificando. Por que eles tendem a se unificar? Ora, porque se unificando, eles se tornam um povo mais coeso, mais forte. Eles conseguem ser capazes de resolver problemas que eles têm em comum com maior facilidade. Então, lentamente, as sociedades humanas, isso não só aqui no Egito, mas pode-se dizer que faz parte da história humana enquanto espécie, ela tende a se juntar, que acaba sendo interessante para esses grupos. A chance de sobrevivência aumenta. Então eles vão se juntando. É um processo de 2.000 anos. Por volta do ano 3.000 a.C., eles tiveram uma boa unificação. E agora eles estão divididos em 2 grupos. O Egito agora é formado em 2. Veja, nesse mapinha aqui, ó. A gente vai ter a região do Baixo Egito. E a região do Baixo Egito, ela está situada no norte. E ela está numa região chamada de Grande Delta. Que é uma região de terras extremamente férteis. Muito férteis. E você percebe por que é um grande delta. Porque é uma espécie de triângulo aí. E é um triângulo irrigado. Se tem água, tem vida. E o restante do Egito, que é chamado de Alto Egito, são as terras que ficam ao sul do Grande Delta. As áreas férteis, você pode ver nesse mapa aí, que é esse pedacinho verde. Percebam que no Alto Egito, ela está circunscrita ao Nilo. Quer dizer o quê? Na região próxima ao rio Nilo é fértil. Onde já não as enchentes do Nilo não são capazes de alcançar, aí é um terreno árido. É difícil, é improdutivo. Então a tendência é que o povo do Egito se concentre próximo ao Nilo. A gente viu aqui que tem o Baixo e o Alto Egito, lá por volta do ano 3000. Por que o ano 3000 é uma marca importante? Porque por volta do ano 3000, 3100 a.C., esse Baixo Egito e o Alto Egito vão se unificar também. Vão deixar de ser 2. Porque o pessoal do Alto Egito, que fica no sul, vai conquistar o Baixo Egito. Vai conquistar o norte, formando uma coisa só. Então agora a gente vai começar do ano 3000 a.C. até por volta de 30 anos a.C., um período bem grande, um período de Egito unificado. E além de unificado, ele vai passar por momentos de expansão. Para você ter uma ideia, o rei do Baixo Egito, que domina, o rei do Alto Egito, que domina o Baixo Egito, o do Sul, que domina o Norte, ele vai chegar a usar 2 coroas. Por que 2 coroas? Para deixar claro que a figura dele centraliza o poder. Esse período de 3000 a 30 a.C. é um período marcado por grandes dinastias. Mas como é um período muito grande, a gente costuma dividir esse período em 3 fases. 3 grupinhos menores de anos, digamos assim. Para quê? Para facilitar nosso estudo desse período. Assim como outras fases da história, muitas vezes você precisa encontrar algumas características em comum, seja características sociais, econômicas, culturais, para conseguir dizer, veja, esse período aqui é marcado por isso. Então a gente consegue facilitar os estudos categorizando. A gente costuma fazer isso em 3 etapas, 3 pedacinhos aqui de tempo, que está aqui nesse mapinha, mostra bem. O primeiro, que é o período que a gente chama de Antigo Império, ele vai por volta de 2600 a 2040, tudo isso antes de Cristo, evidentemente. Ele vai ter a capital em Mênfis, e ele é marcado por quê nesse período? Tem forte centralização política,
na figura do faraó. Então ele vai ser o cara que vai... o poder político se concentra com ele. E nesse período vai se construir também, vai se montar uma estrutura administrativa bastante eficiente. Por isso que é justamente nesse período, e veja que esse antigo império ainda está... a área dele é muito próxima ali ainda do delta. É nesse período, claro, que se está com a figura do faraó forte e com uma estrutura administrativa também forte, o que vai acontecer? Ora, as 3 principais pirâmides do Egito, as mais famosas, que são essas daqui, ó. Veja que bonitinho. Quéops, Quéfren e Mykerrinos. Veja que gracinha. Se você tiver dinheiro, um dia você pode ir lá visitar como turista. Mas, por favor, não risque a pirâmide, não suba na pirâmide, não faça nada com a pirâmide que não seja tirar foto. Por favor. E sim, turistas fazem isso às vezes. Estragam as coisas. Então veja, é justamente nesse período que essas pirâmides, que são como se fossem túmulos. Veja, túmulos não é para qualquer um. Um túmulo desse tamanho, dessa magnitude, a gente está pensando para a nobreza, para um faraó, para alguém que está no alto da pirâmide social. Então veja, nesse período, o Antigo Império, em que tem forte centralização política, na figura do faraó, ele é forte, e ele constrói toda essa estrutura administrativa, ele aproveita para construir as 3 grandes pirâmides, localizadas lá perto do Grande Delta. Depois desse período de Antigo Império, e esse Antigo Império finaliza, por que a gente fala que essa é uma fase distinta? Porque ao final desse período, lá por volta do ano 2040 a.C., a figura do faraó começa a sofrer pressão dos chefes das províncias. Então é um momento de descentralização. Aliás, a história do Egito, esses milhares de anos que a gente está falando agora, é um processo que sempre nesse vai e vem. Um momento de centralização no faraó, depois um momento de descentralização. Depois o faraó retoma e centraliza, depois alguém reclama, faz alguma revolta e descentraliza. Então fica nesse jogo. O final do Antigo Império é marcado por isso. O faraó, a figura do faraó se enfraquece. E a figura dos chefes das províncias ganha um poder. Então aí a gente fala, ó, entrou num momento de crise, desse momento de dinastias, e o Antigo Império termina. Depois vem o quê? Um período que a gente chama de Médio Império. Por que é um período novo? Porque a nobreza de Tebas, veja aqui no mapinha, Tebas. Onde que está Tebas? Ali. Tebas está ali. A nobreza de Tebas consegue reconquistar esse poder central. Lembra o poder central que os chefes das províncias tinham diminuído do faraó? O faraó ficou enfraquecido. A nobreza de Tebas consegue retomar esse poder. Então você vai ter de novo um momento de centralização política na figura do faraó. E esse Médio Império, que vai mais ou menos do ano 2040 a 1550, é um período marcado por estabilidade política e prosperidade econômica. Então é um período bem sucedido. Isso até o finalzinho, uns 200 anos antes de terminar o Médio Império. O Médio Império a gente costuma dizer que termina lá por volta de 1550. Então quer dizer que em 1750 alguma coisa aconteceu que vai levar com que essa figura central do faraó se enfraqueça de novo. O quê? Eles foram conquistados. Conquistados por um povo asiático, os Hyksos. Então de 1750 a 1550, o Egito vai passar por esse momento de domínio pelos Hyksos. E os Hyksos eles tinham algumas vantagens militares em relação ao Egito. Eles utilizavam cavalos no carro de guerra, eles tinham armaduras de bronze, coisas que os egípcios não tinham. Então eles levavam vantagem. Então nos últimos 200 anos do Médio Império, o Egito está sendo dominado. E esse é o momento em que entra em crise o Médio Império. Acabou o Médio Império, vai começar um novo momento, que é chamado de Novo Império. O Novo Império vai de que ano? De 1550
a mais ou menos 1070 a.C. Veja aqui no mapa que a cada novo período no Egito, eles vão expandindo territorialmente, não é? Você vê aqui que no Antigo Império eles chegaram até uma parte, no Médio eles avançaram e no Novo Império não vai ser diferente. Vai ser o momento de maior expansão territorial. É enorme até onde eles vão. E por que começa o Novo Império? O que aconteceu politicamente? Porque se eles estavam no domínio dos Ixos, quem venceu esse pessoal? De novo, a nobreza de Tebas. Mais uma vez, eles conseguiram se livrar da dominação dos Ixos. E esse momento do Novo Império é o momento de apogeu do Egito Antigo. É um momento que economicamente vai estar bombando, vai estar com as artes no auge do refinamento. Como a gente acabou de mencionar, a expansão territorial militar atinge o seu auge. Então é um momento de suprassumo do que foi o Egito Antigo. Lá para o final desse período, ou seja, por volta de 1070 a.C., aí o negócio começa a complicar. Vai acontecer o quê? Vai ter revolta, ele vai começar a perder território daqueles que ele tinha conquistado. Porque é evidente, né? Sempre que alguém conquista um novo território, isso tem sempre um caráter um tanto provisório. Você consegue entender, né? A gente que é do Brasil, ex-colônia, consegue entender esse sentimento. Nem sempre você tem grande apreço pelo seu dominador. Então sempre que alguém está com um momento de expansão, é bem possível que uma hora ou outra algum desses povos dominados consiga se revoltar e ter sucesso. Então teve perda territorial, teve revolta, teve, no que diz respeito à agricultura, colheitas ruins, improdutivas, que gerou fome. Então aí o novo império, no Egito, chega ao fim. Mas veja, a gente está falando que chega ao fim o novo império por volta do ano 1070 a.C. Eu acabei de falar que o Antigo Egito vai do ano 3000, esse momento de dinastias, a estrutura social bem constituída, do ano 3000 a 30 a.C. Eu acabei de falar que a gente costuma dividir esse período em três: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. E eu estou dizendo que em 1070 termina o Novo Império. Ora, mas e o resto que falta? Pois é, a partir do século XII a.C., o Egito já não vai ter mais esses momentos de esplendor, digamos assim. Ele entra num processo lento de decadência. Ele vai ser dominado por um monte de povos. Por exemplo, lá por volta de 713 a.C., ele vai ser dominado pelos Cuxitas, que a gente vai falar deles no final da aula. Que era um povo que estava ali sempre com momentos de paz com os egípcios, depois momentos de conflito, depois momentos de paz, momentos de conflito, até que chega uma hora, em 713, por exemplo, em que esse conflito termina de forma que os Cuxitas dominam os egípcios. Ora, depois dos Cuxitas, quem mais dominou os egípcios? Os assírios dominaram os egípcios, lá por volta do ano 670 a.C. Foi um domínio pequeno, menos de 10 anos. Coisa de 8 anos acabou esse domínio, mas foram dominados pelos assírios. Depois que termina esse momento de dominação assíria, o Egito dá até uma respirada. Vai ter um momento chamado de Renascimento Saíta, que o Egito passa por um momento em que dá aquele ânimo que fala, puxa, o Egito vai conseguir se recuperar e ter de novo aquela glória do passado. Só que, infelizmente, isso não se sustenta. E logo eles vão ser dominados por volta de 525 a.C. pelos persas, que na próxima aula a gente vai falar sobre os persas, que foi o maior império do Antigo Oriente. Depois, por volta de 325 a.C., aí é a vez dos macedônios, sabe, o Alexandre Magno, que a gente vai falar mais em breve também. E depois os romanos, aí por volta do ano 30 a.C. Quantos romanos dominam o Egito? O Egito Antigo, do modo como a gente conhece, com essa estrutura econômica, social, política,
entra em declínio de vez e deixa de existir. Veja, não que o Egito vai sumir. O Egito existe até hoje. Só que esse Egito antigo, com essa estrutura, isso acaba. Hoje, você pode ir lá, se tiver dinheiro e tempo, você vai poder viajar para o Egito, conhecer as ruínas desse Egito antigo, ver o que sobrou desse lugar maravilhoso. Mas, os romanos, quando chegam lá, finalizam a fatura. Mas, como é que se constituiu esse povo? Como é que o Egito, antes de ruir na mão dos romanos, como é que ele estava estruturado? A sociedade egípcia, a gente pode ver nesse mapinha, um mapinha meio feio, mas é o suficiente para a gente entender. Ela tinha no seu topo o rei, o faraó, que era quase um deus vivo. Ele, sem dúvida alguma, era incomparável em relação ao resto da sociedade egípcia. Depois dele, você tinha a classe dos nobres, que, como todo nobre, ele depende de sorte, né? Se você nasceu numa família de nobres, você é nobre. Se não nasceu, esquece, você nunca vai chegar lá. Os sacerdotes, que também detinham um grande poder no Egito, porque a religião era muito importante para a sociedade egípcia, e os sacerdotes vão, com o tempo, sendo os responsáveis por cuidar das oferendas aos deuses. E oferenda de que tipo? Riqueza. As pessoas queriam doar alguma coisa para algum deus. Como é que passa para o deus? Você passa para a mão do sacerdote. Então o sacerdote começa a acumular riqueza. Ele vai paulatinamente ficando rico. Então é uma classe privilegiada. Além dos nobres e dos sacerdotes, a gente vai ter os escribas. E os escribas são o quê? Eles são funcionários públicos, digamos assim. Eles trabalham com o governo, trabalham com o faraó. Eles são os responsáveis por manter a burocracia do Egito. Eles têm conhecimento da escrita, e isso é muito importante, porque apesar de existir escrita lá no Egito, menos que 1% da população, é o que se estima, era alfabetizado. Então o escriba, pelo fato de ele saber ler e escrever, ele era o sujeito que fazia a parte administrativa funcionar. Ele era o cara que fazia funcionar a coleta de impostos. E você sabe, o coletor de impostos sempre é um sujeito que está bem na escala social. Então esse sujeito, ele se destaca dos outros. Assim como o faraó está no topo, ele entra lá entre nobreza e sacerdote. Digamos que o escriba está um pouquinho abaixo desses. Apesar do nosso desenho botar tudo no mesmo lugar, ele, digamos, está um pouquinho abaixo. Mas sim, ele é muito mais relevante nessa sociedade que artesãos, camponeses e escravos. Na sequência, depois desse pessoal, digamos que é o topo da pirâmide, o pessoal mais bem sucedido aí, que se dá melhor, vai aparecer o quê? Ora, artesão e camponês. Ora, o artesão, se ele trabalhasse próximo ao palácio, ele trabalharia com ouro, com metais preciosos. Ele seria um artesão de melhor estirpe, digamos assim. Um artesão mais bem visto. Ora, se eu fosse um artesão que não estivesse associado aos serviços do palácio, ele já seria um artesão, digamos, abaixo do artesão do palácio. Então, na escala dos artesãos, que já não estão no topo, você tinha um artesão que, trabalha com ouro, metal precioso, junto ao pessoal do palácio, e aqueles artesãos que não, trabalham junto aos camponeses. Então, ele trabalha fazendo utensílios, trabalha com couro, trabalha com tecido. Então, já é um artesão de menor prestígio social. E junto a esses, os camponeses, que é o pessoal braçal, que quando eles não estavam envolvidos nas atividades do campo, que, sei lá, momento de inundação, é um momento que ele tinha que esperar, eles eram requisitados para trabalhar em outras obras, em obras públicas. Precisava construir dutos, precisava ajudar na pirâmide. Seja lá o que fosse, eles eram deslocados do campo para essas obras. E, na base da pirâmide, a gente tem quem? Os escravos. E os escravos no Egito é uma situação muito interessante. Por quê? Porque esses escravos, a maioria deles era
perdedor de guerra. Ele perdeu, foi dominado, acabou virando escravo. E só que no Egito eles eram um número reduzido, comparado a outros grupamentos humanos na história que vão ter quantidades absurdas de escravos. O Brasil, por exemplo, vai ter uma quantidade imensa de escravos. O Brasil vai chegar a trazer quase 4 milhões de pessoas da África. É um número imenso de pessoas. O Egito não tinha essa quantidade de escravos. E o que é mais interessante, no Egito, o escravo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele podia, inclusive, se casar com um egípcio livre. Isso é tão interessante que alguns historiadores chegam a colocar em pauta se havia mesmo escravidão no Egito. Porque ele vai falar, ora, como é que pode um sujeito não ser considerado uma coisa e ser considerado escravo? Isso aí é outra coisa, não escravidão. A gente sabe, no Brasil, por exemplo, um escravo africano era coisa. Você comprava, você tinha um direito de posse, ele é seu, você faz o que quiser com ele. No Egito não era assim. Então isso faz, inclusive, você repensar se no Egito havia escravidão, ou era alguma coisa diferente. Então, além dessa estrutura social, o Egito ele tinha uma riqueza cultural impressionante. É um negócio de encher os olhos. E o que foi muito importante lá no Egito? A religião. A religião pro habitante do Egito foi incrivelmente rica. Veja aqui nesse desenho bacaninha, muito bonitinho, que você percebe logo de cara que no Egito a religião era politeísta. Eles tinham vários deuses. E geralmente eram deuses que simbolizavam fenômenos e forças da natureza. E como você percebe por essa imagem, eles eram, em geral, uma parte humana acompanhada por uma parte animal. Além dessas figuras dos deuses, que tinham muitos, a figura do faraó, como a gente já mencionou, ela também era quase como um deus. O faraó era quase como uma divindade na terra. Eles acreditavam que o faraó tinha poder de controlar as estações, controlar se uma colheita seria bem sucedida ou se ela seria mal sucedida, como se ele tivesse esse poder. Então a figura do faraó meio que se junta a esse panteão de deuses. E é justamente por causa dessa importância da religião pro egípcio que eles vão se preocupar com o corpo. Como assim se preocupar com o corpo? Quando você morre, eles acreditavam que você ia para um lugar dos mortos e lá você seria julgado pelos deuses. Se você fosse absolvido, você voltaria. Ora, mas se você não tiver mais corpo, como é que você volta? Pois é, veja, é mais um momento em que o egípcio vai mostrar como o conhecimento científico dele era prático. Por quê? Porque ele vai ter que lidar com o conhecimento de corpo humano, de medicina, e vai ter que lidar com o conhecimento de química para resolver um problema prático. Qual? Como é que você faz com que o corpo de uma pessoa morta não apodreça, se mantenha inteirinho, bonitinho? Isso, a gente está falando de mumificação. A mumificação lá no Egito era tão importante que até os artesãos que a gente mencionou há um tempinho atrás aí naquela escala social, tinha até artesãos dedicados a esses rituais do sepultamento. Eles faziam lá o sarcófago, eles se dedicavam a deixar a múmia do jeito que deveria ficar, sabe? Toda uma área de trabalho, digamos assim, dedicada à mumificação. E veja essa múmia aqui, veja que bonitinha. E é bonitinho mesmo. Isso aqui é um sujeito que morreu há milhares de anos e veja como ele está incrivelmente preservado. Parece que o sujeito ele está dormindo. Claro, ele está muito magro, sim, porque foi retirada a água dele, para que ele não apodrecesse, aquela coisa toda. Mas veja como as feições humanas estão aí. Então os egípcios foram muito bem sucedidos em relação à mumificação. Mas é claro que nem todo mundo tinha esse pós-morte dessa qualidade. Nobreza, faraó, aí sim, você mumificava com as melhores técnicas possíveis,
ele era colocado num sarcófago com ouro, ele era enterrado, colocado lá numa pirâmide, por exemplo, com todos os seus bens. Ele era muito bem cuidado. Agora, se você estivesse lá embaixo, na escala social, você era enterrado em sepulturas muito mais comuns, às vezes até mesmo na areia do deserto. Então, aí, se você fosse absolvido pelos deuses, você ia encontrar seu corpo misturado com areia, poeira. Mas aí azar o seu, né? E esses túmulos, que evidentemente tem um valor histórico impressionante, gigantesco. Encontrar um túmulo desses é você encontrar uma parte da história do Egito Antigo na sua frente, quase te contando, apesar dos milhares de anos de distância, como é que aquela pessoa morreu. Isso nem sempre foi fácil de encontrar. Por quê? Porque as pessoas que moravam no Egito, o Egito mais recente, sabiam que no Egito Antigo eles enterravam esses nobres com os bens. Então, se a gente achar um desses lugares, a gente pode saquear e vender tudo. Então isso aconteceu muito. Muitos desses túmulos foram saqueados. Quando chegava lá o arqueólogo, já não encontrava mais nada. Ou o que encontrava já estava até destruído. Porque, claro, o arqueólogo ele vai lá com cuidado, faz de tudo para não destruir aquela múmia, aqueles artefatos antigos. Agora um saqueador não tem essa preocupação. Ele quer pegar logo o que vale alguma coisa e sair fora. Por exemplo, veja aqui. Esse aqui é o Tutankhamon, quando foi encontrado. O Tutankhamon ele foi um sujeito que morreu novo, por volta de 17 anos de idade. Então o Tutankhamon morreu novo. Então na história dos faraós, ele não foi o mais relevante. Por isso ele acabou meio sendo esquecido e não foi saqueado. Quando encontraram o sarcófago do sujeito, estava quase tudo preservado. Então ele foi uma fonte histórica absolutamente importante. E veja depois de limpo como é que fica. Veja que coisa extraordinária. Além de ser muito valioso por causa do ouro e todas as coisas preciosas que eles colocam nesses sarcófagos, historicamente ele tem um valor impressionante. Você entende, inclusive, por que os saqueadores faziam a festa. E o Egito, além de toda essa cultura social, cultura religiosa, artística, eles também tiveram escrita. Eles também lidaram com pictogramas e com ideogramas, que a gente já mencionou. Pictogramas é quando você quer mencionar um boi, você desenha um boi. Ideograma é quando você quer designar, por exemplo, um boi gordo. Você já desenha um boi, sei lá, e bota um pingo, bota um risco. Quer dizer que vai ser mais do que a simples representação de um objeto. Você está com aquele desenho dizendo um objeto mais alguma coisa em relação a esse objeto. Então já é um pouquinho mais sofisticado o ideograma. Só que o egípcio é uma língua extremamente difícil de entender. Muito difícil. Difícil a ponto de a gente só conseguiu decifrar o que estava escrito no século XIX. Veja, muito, muito tempo depois. E você não precisa pensar muito para perceber que, nossa, entender o que está escrito naquele monte de coisas que tem lá no Egito é uma fonte para você entender como viveu, como pensou o egípcio, extremamente rica. Se você conseguir decifrar o que está escrito, você tem acesso, a um novo mundo quase. Você fala, nossa, olha o que esse sujeito estava dizendo, olha o que ele estava pensando, olha como eram os rituais, olha como é que se desenvolvia a economia. Você tem toda uma nova área para você entender como é que foi o Egito Antigo. E apesar dos esforços, a gente só vai conseguir entender o que estava escrito lá no Egito no finzinho do século XVIII. Bem no finzinho mesmo, 1799. E por quê? Por causa do Napoleão. O que o Napoleão tem a ver? Ora, o Napoleão, um dia, em algum momento, a gente ainda vai falar sobre ele. Demora um pouquinho, mas a gente vai falar. Ora, o Napoleão, você vai ver que ele era um sujeito envolvido em batalhas. E ele estava lá batalhando no Egito. Ele ainda não era nem imperador, nada disso. Mas estava lá batalhando.
E alguns soldados da tropa dele vão encontrar uma pedra. Essa pedra aqui da foto. Eles vão encontrar essa pedra na cidade de Rosetta. E essa pedra ela foi fundamental para a gente conseguir entender o que os egípcios escreviam. Por quê? Porque ela tem 3 tipos de inscrições aí. Numa parte está escrito em grego. Na outra está escrito em hieróglifos, que era uma escrita sagrada no Egito, bastante rebuscada. E a outra inscrição está em demótico, que era a linguagem egípcia, só que mais popular. Ora, a língua escrita, a língua egípcia, tanto a sagrada quanto a popular, era desconhecida. Só que o grego não. Então agora é como se a gente tivesse uma chave para decifrar o idioma egípcio. E em 1822, um professor, um francês, ele vai conseguir, o Jean-François Champollion. Ele finalmente vai decifrar o que estava escrito nessa pedra. E ao fazer isso, ele abre a porta de estudos para a gente olhar para o Egito agora e entender o que eles estavam escrevendo. Só no século XIX. Graças a todos esses acontecimentos, hoje você pode pegar um livrinho desse aqui e começar a se aventurar no mundo do Egito Antigo. Por alguns poucos dólares, você consegue comprar um livro como esse. E graças ao sucesso do trabalho do Champollion, você pode entender o que aconteceu no Egito. Então veja, esse é digamos que o esplendor do Egito Antigo. Só que a gente mencionou que por volta do século XII a.C. vai começar uma fase de declínio, uma sucessão de domínios no Egito. Do que nos interessa aqui, para finalizar a aula, é o domínio dos cuxitas sobre os egípcios. Quem foram os cuxitas? Veja, esse é um pessoal que viveu entre o século 8 a.C. e 6 a.C., nessa região aí do mapinha, que é a Núbia. Eles viveram momentos de paz e de guerra com o Egito. Amor, guerra, amor e ódio, amor e ódio. Até que por volta do ano 713 a.C., eles dominam o Egito. Vai começar um período que é chamado da 25ª dinastia, que ela é marcada pelos faraós negros. Porque essa região da Núbia, o povo que vivia lá era predominantemente negro. Então o Egito agora vai ter uma série de faraós, e são faraós mesmo, porque uma das maneiras deles tentarem sobreviver nesse momento de fusão é justamente tentar incluir elementos cuxitas na cultura egípcia. É misturar. A ideia não é que eu dominei o Egito, agora eu vou passar por cima. Não. A estratégia foi, vamos juntar, vamos misturar, porque assim tem mais chance de dar certo. Para você ter uma ideia de como isso aconteceu, veja nessas 2 esculturazinhas, que representam o faraó, um dos mais importantes faraós negros, que foi o Taharka. Eu não tenho ideia se eu pronunciei certo. Então veja como ele coloca as feições do povo dele numa escultura egípcia, de modo de se fazer egípcio. Aí nesse povo cuxita, outra coisa que é uma característica deles que é interessante, era o papel da mulher nessa sociedade, que elas tinham bastante relevância na política. Eles tinham inclusive um negócio de rainhas-mãe. E elas exerciam poder econômico, político, militar, não porque elas fossem esposas do faraó, mas não, elas tinham um direito próprio, sabe? Elas tinham autonomia. Esse pessoal, ele dominou por uns bons anos o Egito, só que depois, quando os assírios tomam o Egito, os cuxitas são tirados do poder. E, por incrível que pareça, os egípcios fizeram questão de tentar apagar da história deles esse período dominado pelos cuxitas. Você encontra em vários sítios arqueológicos obras desse período. Por exemplo, essa esculturazinha que a gente viu agora. É difícil encontrar inteira. Por quê? Porque você percebe que foi um movimento sistemático dos egípcios de tentar apagar da história esse período dos faraós negros. Eles realmente tentaram, destruíram
e qualquer coisa que pudesse fazer menção a esse período. Mas, felizmente, eles não foram bem-sucedidos na sua totalidade. Então a gente ainda tem registro dessa época. E com isso, a gente finaliza a nossa aula sobre os egípcios e com esse finalzinho sobre os cuxitas, que são muito interessantes. Então na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho agora sobre alguns povos semitas, hebreus, fenícios e persas. Até lá!